Pronto, Ju, vamos. Bora. Você Vamos vai mais perto, perguntando por favor. ou eu vou falando? Não, eu queria que você fizesse um. Pode fazer direto, assim. Se, Ok, se eu tiver alguma pergunta, eu te interrompo. tá. Bom, hoje, desde as 5 horas da manhã, né, não só eu, mas um grupo muito bom e mobilizado vieram aqui na aldeia Jaraguá, no Pico do Jaraguá, por conta da reintegração de posse que estava para acontecer no dia de hoje, a pedido do Ministério Público Estadual, e que alega que pode fazer a posse da terra junto com a construtora Tenda, que é a dona, né, desse espaço. Porém, a nossa articulação ela é muito mais intensa do que isso. Sabe-se que esse cordão verde, né, que a gente fala, esse cinturão verde, ele tem na Constituição Federal uma proteção ambiental, né? E ela tem uma característica muito linda, importante, que eu acho que muita gente não tem ideia de que aqui existe a aldeia Guarani. Então, todas as áreas que têm indígenas, elas têm que ser organizadas constitucionalmente junto com a FUNAI, junto com o povo, mesmo que a construtora, junto com a prefeitura, que deu um alvará e que deu um licenciamento ambiental irregular, né, para a tenda, para eles cortarem quase 500 árvores, e a gente pode verificar aqui, olha o assassinato, né, que tem. E no nosso povo, isso é uma ofensa à espiritualidade, é uma ofensa ao meio ambiente. Então, juridicamente, tem possibilidades de esse espaço ser construído como uma área verde em um parque público. A aldeia indígena, ela não quer ocupar, o povo indígena não quer morar aqui, porque ele mora ao lado, mas ele quer fazer uma transformação de um parque junto com o museu, que vai retratar principalmente aquilo que se coloca dessa cultura de 500 e tantos anos, e que seria muito interessante a gente conseguir ter isso para ter uma preservação desse cinturão verde do Pico do Jaraguá, que há muito tempo já vem sendo ocupado pela especulação imobiliária no entorno dele, né? E com recursos de pessoas que têm muito dinheiro para poder ter. Em que pese, isso é importante falar, que a tenda tem usado que aqui vai ser construção para 1.900 famílias de moradia popular. Isso não é verdade. Você tem umas ex, né, dois, que você tem até 4 salários mínimos para poder obter esse empreendimento, mas é pago para uma construtora. Não é um equipamento que é a prefeitura, a Coab, né, ou o movimento de moradia que vai fazer moradia popular para cá. Então, a gente sabe que tem muita luta pela frente. A saída hoje do povo dessa forma, sem confronto, eu acho que ela fortalece a luta, porque não vai entrar nem a tenda aqui para cortar mais árvores, porque existe já uma decisão que não pode ter mais nenhum tipo de corte de árvore nesse espaço. E isso tem que ser respeitado. E se eles não respeitarem, a gente ocupa novamente a terra junto com o povo guarani. Ju, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou que a prefeitura deu um licenciamento irregular. Eu queria que você falasse o que tem aqui, quais são as principais riquezas do ponto de vista ambiental que a prefeitura ignorou e entregou para a devastação que a tenda pretende realizar. Bom, primeiro que aqui é uma mata atlântica, né? E tudo que é espaço de mata atlântica, ela tem uma especialidade junto com os procedimentos que a gente diz que são da Constituição Federal. Normalmente o município, ele faz a legislação ou muda o plano diretor, como aconteceu aqui, porque no plano diretor de 2004, ele era um local de ZEPAM, quer dizer, um local que tem completamente a preservação ambiental, quer dizer que não pode entrar, a não ser os povos que já são originários dessa terra. No última organização do plano diretor, teve uma emenda que ela foi ocultada, né, pelos vereadores, que colocaram esse espaço como um espaço de ZEIS. Aqui já era um espaço particular.
Mas você vê que ele não podia fazer muitas coisas porque ele já tinha relação de preservação. Então, nessa relação, foi mudado de ZEPAM para ZEIS 2, ok? Isso é sem visualizar, para variar, o que fala a Constituição Federal. Então, portanto, ela já nasce inconstitucional. Ela não poderia nem ter passado pela Câmara. Ela ali mesmo já tinha que ser retirada, né? Apesar de ser uma área de propriedade privada. Mas mesmo a área de propriedade privada, ela tem que ser respeitada pela legislação do povo indígena, né? Porque tem povos no entorno. A FUNAI não foi ouvida. Os órgãos específicos que acompanham o povo não foi ouvido, porque, pra você ter uma ideia, Laura, tem que ter, por exemplo, quando você vai fazer qualquer intervenção dentro de uma área ambiental ou do lado do povo, tem que ser dialogado com eles e com a FUNAI. Tem que combinar junto, tem que ter um conselho. Tá na lei ter conselhos para ter intervenções em áreas de povos indígenas e, se for, que fale sobre a vida deles. Tá certo? Então, isso já nasce inconstitucional. Então, uma das coisas que eu estou querendo dialogar, inclusive com a própria Defensoria, é como que a gente consegue reverter dentro do plano diretor essa questão de ZEIS e como que a gente, claro que já tem um projeto de lei que fala sobre parque, ok, mas eu acho que a gente precisa basear na relação constitucional. Então tem diversas lutas aqui, tem a do parque, que vai ser, né, vai lutar, vai ter que ter 37 vereadores que vão ter que votar favorável, tem que ter um diálogo com o executivo da cidade, e que pode ser feito, que aí é uma segunda coisa. Hoje, na cidade de São Paulo, o prefeito Bruno Covas, com pressão do movimento de meio ambiente, com o movimento dos parques, tem feito a troca de ortoga onerosa. Quer dizer, o que é ortoga onerosa? Quer dizer que, nesse espaço, ela pode entregar para a prefeitura e ocupar ou ter um outro espaço que eles vão ter recursos muito mais, muito mais lucro nesse espaço para venda dos empreendimentos dele. Então isso já aconteceu com o Parque Augusta, isso tem acontecido com o Parque Vila Ema, que a gente tem dialogado e já tem avançado muito nisso. O Parque Bexiga, em que pese o projeto de lei foi aprovado, está sendo uma luta para poder ser também nesse mesmo procedimento. E por que não aqui? E por que não aqui? Aí o que a Tenda fala, que eu acho que é importante dizer sobre isso? Bom, primeiro que ela alega que é a moradia popular, assim, querendo dizer que o povo indígena não quer que tenha 1.900 famílias morando aqui. Gente, isso não procede, porque o impacto ambiental que vai ter aqui para 1.900 famílias, então vamos pensar que são 4 pessoas, dá entre 7.800 a 8.000 pessoas nesse espaço que já está sendo prejudicado. Bom, eu acho que a gente tem a possibilidade de fazer essa troca, eu acho que tem jeito e dá como uma atuação muito importante do movimento. Eu acho que a saída do povo indígena daqui, mas ocupar a entrada, precisa ter mais visibilidade, precisa ter mais movimentação para que a gente consiga, de fato, conquistar um espaço público que não é só para o povo indígena, mas é para a cidade de São Paulo. Última pergunta, Ju. Eu queria saber, aqui seria um parque para homenagear, cultuar a memória de tantos povos originários e as tradições do povo guarani. A gente tem algum lugar na cidade de São Paulo que homenageie esses caras que eram os habitantes tradicionais, os primeiros moradores daqui, ou não tem nada? Ou a gente só tem homenagem para Bandeirante na cidade de São Paulo? Só tem homenagem para os bandeirantes, para os militares, enfim. Isso tem muitas homenagens de rua, de museu. O povo indígena não tem. Aliás, é uma reivindicação muito antiga, muito antiga. Eu me lembro que quando teve um período que foi feito o CECI, que são as escolas indígenas, já se pensava naquele período fazer um espaço onde tinha a história do povo originário dessa terra e do povo guarani, que aqui se encontra na cidade de São Paulo. Isso é já há muito tempo, já passou diversos governos e a gente nunca conseguiu colocar isso em prática. Mas a gente também sabe por quê, né?
registrar a história é registrar as mortes que foram provocadas. Registrar a história é colocar para fora tudo aquilo que eles mataram, os nossos povos indígenas, para ocupar dessa forma avassaladora, né, que tem que ter moradia, mas tem que ser respeitado o meio ambiente. Então, eu acho que foi uma luta de 40 dias aqui dentro e ela vai ser muito mais árdua ali na porta e que ela precisa crescer. A gente não pode normalizar isso. A gente não pode normalizar. A gente precisa radicalizar, porque eles radicalizam com a gente todos os dias. Laura, eu fiquei falando assim, como uma justiça pode desautorizar a outra justiça? Como a justiça estadual pode desautorizar a justiça federal, que é maior? Olha ao ponto que esse capitalismo faz, né? Um fica jogando contra o outro e não toma as devidas providências, porque hoje, para mim, foi uma vergonha o Ministério Público Federal não fazer uma intervenção correta. Eles deveriam... porque estão falando da propriedade da terra? Não interessa. Eles poderiam dizer assim, olha, os 40 dias que deu para negociação, elas têm que ser cumpridas e não precisa ter reintegração de posse. Aqui ninguém está desmatando, ninguém está roubando, ninguém está matando. Aqui as pessoas estão sendo, como eles mesmos falaram, guardião da floresta. Legal, Ju, ótimo. Muito obrigada. Então, obrigada, Ju, uma luta importantíssima e que prosseguirá agora nos próximos dias e com mais desdobramentos que a gente espera que acabe essa luta com a conquista desse novo parque aí da cidade. Vai ser muita mesa de negociação. Acho que tem que entender que vai ter muita mesa de negociação, vai ter muito diálogo com diversos órgãos, desde o Ministério Público Federal, estadual, prefeitura, os movimentos sociais. Eu acho que a gente tem que compreender que isso daqui, essa luta de hoje, e a gente conseguir estar aqui, continuar aqui, é importante não é só para o povo indígena. A gente fala tanto nessa relação do meio ambiente, aquecimento global, tudo descontrolado. E é por quê? Porque não se cuida, porque a gente levanta prédio, ao invés de preservar a natureza. Obrigada, Ju. É isso. Obrigada, gente.